Receita de hoje, vocês viram que não tem nada ali muito complicado. A gente vai fazer um casadinho. Na primeira massa, a gente vai fazer uma massa de caramelo salé. O que é massa de caramelo salé? Para quem tá chegando agora, para quem tá perdido aí. É uma massa, pessoal, feita através de uma base de caramelo salgado, tá? É um sabor que de um tempo para cá, de uns 4, 5 meses para cá, tá fazendo muito sucesso. Então, eu aconselho fortemente a você ter no seu cardápio, tá? Público masculino ama, para casamento sai super bem, tá? Então, é uma receita bem legal para você ter. E a gente vai fazer uma segunda massa, que é um brigadeiro dark, feito com chocolate 100%, que muita gente tem dúvida também. Vocês vão ver que é super simples de fazer, tá? Então, sem mais demoras, aqui eu acho que vocês não têm dúvidas a respeito dos ingredientes, né? A gente vai utilizar leite condensado a 8%. E à medida que eu for fazendo a receita, a gente vai conversando um pouquinho sobre os ingredientes, tá bom? Para a primeira etapa, a gente vai começar fazendo a massa de caramelo. Então, a gente vai começar diretamente lá na panela, tá? Pessoal, para a gente começar a fazer a nossa base de caramelo, eu tenho aqui açúcar refinado. Vou jogar açúcar aqui na minha panelinha e vou ligar o meu fogo. Caramelo, gente, normalmente eu gosto, né, de fazer de um fogo médio para alto nesse primeiro momento para derreter o açúcar. Mas se você nunca fez, está morrendo de medo de queimar o açúcar, começa a fazer no fogo baixo, tá? Nesse ponto aqui não tem tanta diferença a não ser a sua destreza, né, para não deixar esse açúcar queimar. Então, o que eu gosto de fazer? Ó, como a quantidade não é grande, eu gosto de deixar esse açúcar todo aqui no centro da panela. Se a quantidade fosse maior, ou se você estiver fazendo, tipo, 3 receitas, por exemplo, 2 receitas, vá jogando o açúcar bem devagarzinho aqui no centro, sempre trazendo para o centro da panela. E quando ele começar a derreter, você vem e joga mais um pouquinho, tá? Aqui, como a quantidade é muito pequenininha, eu não preciso fazer isso. Então, eu vou esperar o meu açúcar começar a derreter. Ele demora um tempinho nesse primeiro início, tá? No primeiro comecinho, mas depois ele vai rapidinho. Não tenham medo, tá bom? De errar. Não tenham medo de queimar. Gente, o máximo que acontece quando a gente erra alguma coisa é a gente ter que fazer de novo. E tá tudo bem se você errar, tá? Então, não tenha medo. Ó, o açúcar já começou a derreter. E aí, nessa hora, eu vou ficar movimentando ele. E aí o pessoal fala, ai, mas pode mexer no caramelo, professora? Esse aqui pode, gente, porque é um caramelo seco. Eu não tenho água aqui, não tô fazendo calda de caramelo. Se fosse a calda, eu não poderia mexer, porque daí corre-se um seríssimo risco de açucarar, né? Aqui não. Olha o movimento que eu tô fazendo contra o fundo da minha panela. Vocês já estão vendo que o açúcar já começou a derreter. E aí, nesse momento, se você se sentir mais segura, você pode baixar o seu fogo totalmente aí, para o seu caramelo não queimar. Pessoal, o caramelo derretido na panela, eu vou entrar com a minha manteiguinha. Ó, vai fazer um barulhinho agora, vai subir uma fumacinha. Gente, espera esse açúcar derreter, essa manteiga derreter por total aqui no seu fogo. Ó, desliguei o meu fogão. Por quê? Porque agora eu quero parar para explicar uma coisa importante para vocês, senão meu caramelo vai queimar. Para vocês verem que vocês podem fazer isso em casa também. Aqui, gente, ó, eu tenho o quê? Uma base de caramelo toffee, né? Se eu quisesse parar por aqui, eu teria um caramelo toffee. E agora a gente vai entrar com o nosso creme de leite. Vocês vão ver que vai subir um fumação aqui, ó. Ó, gente, esse é o momento, teoricamente, mais perigoso de fazer um caramelo. Por quê? É a hora que o creme de leite entra lá dentro com a mistura super quente e ele faz essas borbulhas. Por isso que eu tô fazendo isso com o fogo desligado, olha lá. Só o calor da minha panela me permite derreter totalmente a manteiga e os torrõezinhos de açúcar que ficam lá. Olha que cor linda que ele tá? Panela desligada. Se vocês colocarem o creme de leite com um pouco de manteiga ainda sem estar derretido, o caramelo vai talhar. E aí, gente, já era. Era uma vez um caramelo. Não tem como consertar, tá? Então, façam exatamente o que eu falei para fazer aqui.
nessa ordem. Gente, eu tô com o fogo desligado ainda. O que eu vou fazer agora? Vou colocar o leite condensado. E vou misturar. Aí você tá pensando aí na sua casa, meu Deus, será que isso aqui não vai ficar extremamente doce? Olha, gente, tem algumas coisas que acontecem dentro da confeitaria que a gente não sabe explicar. Essa é uma delas, tá? Não fica doce. De jeito nenhum. Agora eu vou ligar minha panela novamente, em fogo médio, e eu vou dar, então, o ponto neste brigadeiro, tá bom? O que tá faltando aqui, galera? Isso aqui é o quê? É um caramelo salé, né? Tá faltando sal. Eu quero que o gosto do sal seja bem pronunciado nesse caramelo, tá? Então, eu vou colocar, por uma receita inteira, 3 gramas de sal aqui. Não tá lá porque é opcional, tá bom? E eu vou colocar aqui horas no final. E, professora, pode ser sal de cozinha? Olha, gente, vamos entrar na questão do que nós falamos ontem sobre receitas gourmets, lembra? Se você utilizar uma flor de sal aqui, a sua qualidade é superior, tá? Pode fazer com sal de cozinha? Pode, gente. Se eu falar pra vocês que não, vou estar mentindo. Dá certo, ele realça o sabor, não vai acontecer nada com a sua massa. Mas se você tiver acesso à flor de sal, vai ficar muito mais top, muito mais maravilhoso. Você vai sentir mais o sal na sua massa, tá? Mas pode usar o sal de cozinha normal, tá bom? Ó, mexendo a massa do brigadeiro, você já começa a perceber que ele já tá tomando forma lá dentro da panela. Olha, conforme eu mexo a minha espátula, ele já vem seguindo, olha lá, gente, ó. Já vem desgrudando completamente da panela. Eu vou desligar a minha massa agora e vou fazer o primeiro teste com vocês para ver se essa massa vai descer, dando a nossa famosa cambalhota, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ai, gente, corações para essa cambalhota. E essa foi show de bola, hein? Desgrudou completamente da panela, desceu maravilhosamente bonito. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, ó, olha como a massa parece. Ó, observa bem a textura que tá essa massa. Não parece que ela tá toda grumenta, esquisita, estranha? Olha a mágica que vai acontecer aqui agora. Lembrando que eu tô numa panela de inox, tá, pessoal? Então, eu posso passar o meu fouet aqui nela tranquilamente, que ela não vai riscar. Olha lá, gente, como mudou completamente de textura. Como parece que triplica de tamanho. Isso aqui é o que eu falei ontem pra vocês. Isso aqui, gente, é um segredo, assim, ó, lá no fundo da minha alma pra vocês, tá? É isso que faz a massa ficar macia. É isso que faz você ter um ponto muito legal na sua massinha. Olha, que massa linda, tá? E agora, então, eu ia falar agora. E agora que nós mexemos e a nossa massa já saiu do fogo, é que a gente vai colocar o nosso sal. Vou colocar a nossa panelinha pra cá. Vou trazer o nosso pratinho. Vou untar o pratinho com desmoldante. E vou tirar a nossa massa lá de dentro da panela, tá? Ó que massa linda. Lembrando que aqui eu tô fazendo metade de uma receita, tá, gente? Ó, gente, isso aqui é outro segredinho. Em vez de você colocar plástico filme, compra esses plásticos que vende em mercado para congelar alimentos. Aqueles do hortifruti, sabe? E coloca bem rente. Quero falar uma coisa muito importante para vocês agora. Olha, a minha mão, ela já é calejada com calor, mas quando você fizer isso aqui, você vai sentir que tá bem quente. Então, se você tem sensibilidade, coloca um paninho, tá? Entre a sua mão e o papel, porque eu não quero que você queime a sua mão. Então, gente, ó, com muito carinho, a gente vai deixar a massa sem contato com o oxigênio. Você pode ver que tem umas bolinhas, tá vendo aqui, ó? A gente vem estourando elas, porque eu quero que isso aqui fique bem coberto, tá? Conforme nós conversamos ontem, essa massa vai descansar fora da geladeira pelo menos aí 6 a 8 horas, tá? Ou até ela resfriar completamente. Aqui, pessoal, pra gente fazer a nossa massinha dark, vamos de leite condensado novamente na panela.
leite condensado de qualidade, né? Leite condensado chuchu. E aí aqui é o seguinte, vocês vão sempre seguir essa regra agora, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho aqui, gente, ó, cacau em pó. Professora, qual que é a diferença entre chocolate em pó e cacau em pó? Gente, chocolate em pó é uma mistura de cacau e açúcar, tá? Cacau em pó é puro, 100% cacau, tá? É esse que eu tô usando aqui. Por quê? Porque a gente tá fazendo um brigadeiro dark, a gente tá fazendo um brigadeiro bem forte com sabor de chocolate, tá? Posso substituir este cacau em pó por chocolate em pó 50%? Posso, mas aí você não vai ter um brigadeiro dark, você vai ter um brigadeiro meio amargo. Posso substituir este cacau em pó por chocolate em pó 70%? Pode, mas a mesma coisa, você vai ter um brigadeiro mais amargo, mas não dark. Posso substituir este cacau em pó por Toddy, por Nescau ou por achocolatados de uma forma geral? Quem sou eu para falar para você que não? Você pode, mas, contudo, entretanto, lembra do que eu falei ontem para vocês? Quando a receita fica desbalanceada no teor de açúcar, a massa tende a ficar uma massa mais puxa-puxa, mais sticker. Então, se não é esse o resultado que você quer, não substitua por achocolatado. Combinado? Flor de sal, pessoal, ela é encontrada... Hoje em dia ela é encontrada em supermercado, tá? Tem em supermercado, ou então, sabe casas que vocês compram grãos, pistache, nozes, zona cerealista? Tem, tá? Ou em delicatessen, aquelas lojas que vendem coisas importadas, coisas mais refinadas, tá? Também vocês encontram. Ou na internet com bastante facilidade, tá bom? Pessoal, liguei o meu fogo e aqui, ó, essa panela... Nossa, é até nostálgico mexer brigadeiro nela. Galera, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Vocês perceberam que eu diluí este cacau em pó, que era o que eu queria falar pra vocês, no leite condensado, lá no começo. Isso é uma regra geral para toda vez que a gente vai fazer brigadeiro que tem algum tipo de pó. Então, leite em pó, cacau, Nesquik, qualquer tipo de pozinho saborizante, sempre dilua ele lá no leite condensado, tá? Por quê? Se você colocar o creme de leite e depois fizer isso que eu fiz, gente, dá um negócio horroroso, vai dar ruim. Por quê? O creme de leite encapsula o chocolate, as cápsulazinhas de chocolate, e aí ficam aquelas bolinhas na massa. Vocês nunca fizeram, nunca tiveram esse problema aí? De ficar com aquelas bolinhas indesejáveis? É por conta dessa diluição. Então, sempre faça como eu fiz ali, tá? Dilua bem na sua panela, lá no leite condensado, para que você tenha uma massa mais homogênea, tá bom? Ó, pessoal, a massa aqui já tá quase chegando no ponto. Na verdade, nós já temos uma massa no ponto. Vou parar para mostrar a cambalhota para vocês. Vamos lá? 1, 2 e... Oh, que cambalhota linda! Corações para a nossa Daiane dos Santos de hoje. Nossa panela velha que faz brigadeiro bom. Pessoal, voltei pro fogo, agora eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu quero pegar tudo, eu vou raspar tudo e eu vou, ó, agora mexer. Se eu tenho fouet, eu faço com fouet. Se eu não tenho fouet, eu faço com minha espátula. Olha lá como a massa vai ficando com muito mais brilho e muito mais textura, tá? Então, ó, tô pegando tudo. Isso aqui, ó, que tá aqui na lateral da panela, tá vendo? Isso aqui eu não raspo, tá? Eu raspo só o que tá aqui no fundo para o final. A produção raspa. Tá? Então, ó, tô passando e tô mexendo. Percebam que o fundo fica praticamente sem massa alguma. Mesma coisa. Desmoldante. E aqui, nossa massinha inteira no nosso pratinho.
E aqui a gente vai seguir o mesmo padrão, colocando o nosso plásticozinho e apertando bem, deixando essa massa descansar de um dia para o outro fora da geladeira. Vamos embora para nossa bancada? Pessoal, para a gente finalizar o nosso casadinho, eu vou fazer de duas formas, tá? Primeiro, que é o tradicional, vou mostrar para vocês como é que vocês fazem o bolhamento de um casadinho tradicional. E depois eu vou sugerir para vocês um doce maravilhoso, fino, de arrasar. Então, ó, aqui eu tenho massinha que eu fiz um pouquinho mais cedo. Deixa eu mostrar para vocês, ó, a maciez dela, tá? Essa é a massa de chocolate. Ó, gente, que massa linda. Brilhante, bonita, macia. Não é uma massa que vai lá na esquina e volta, tá? Uma massa bem bonitinha. Eu vou sugerir para vocês fazer porções para fazer um casadinho tradicional de aproximadamente 18 gramas finais. Isso vai dar mais ou menos 8 gramas, 8, 9 gramas para cada porção, tá? E do de caramelo, a mesma coisa. E aí já vou mostrar para vocês como é que a gente pesa, né? Só tô fazendo aqui a olho, tá, pessoal? Mas a gente já vai pesar, só para não atrasar mais a nossa live. Ó. Balancinha. Tarei a minha balança. Álcool na balancinha, tá, pessoal? Antes de usar. Ó, essa aqui tá com 12 graminhas. A gente vai tirar mais um pouquinho. 10 graminhas. Vou fazer um de 20 para vocês verem o tamanho, tá? 10 graminhas. Aqui. Então, vamos lá. Pra gente fazer o casadinho tradicional, pessoal, eu vou fazer aqui 2 bolinhas. Vou dar, ó, uma achatadinha nelas. E vou colocar outra aqui em cima. E vou achatar. Isso aqui, gente, é o que faz a nossa junção ficar o mais perfeitinho possível, tá? E aí, agora, eu vou colocar ela lá na minha mão. E vou começar, então, a fazer o bolhamento. Importante no casadinho, as duas massas têm que estar na mesma textura. Se você tiver uma massa mais dura do que uma massa mais mole, ela vai ficar feia na junção, tá? Olha, uma junção mais perfeitinha, tá vendo? Deu pra ver? Esse aqui seria um casadinho mais tradicional. Que todo mundo aí ama de paixão. O que eu vou fazer com esse casadinho? Vou passar ele no açúcar. Então, ó, vou passar ele no açúcar. Pra eu tirar o excesso, ó. Açúcar refinado de cozinha, tá, pessoal? E vou dar o meu segundo bolhamento nele pra tirar o excesso. Vou pegar uma forminha e vou colocar ele aqui dentro. Olha que chuchuzinho. Casadinho bem tradicional, tá? Vou fazer mais uma vez aqui. Juntei os dois bonitinhos. Dessa forma, bem suave, pensando em coisas bem legais, tá bom? Você tem um casadinho bem redondinho. Vamos passar no açúcar. Deixa eu fazer uma outra apresentação para vocês. Aqui já entrando mais na área de brigadeiros finos, de brigadeiros especiais, tá? Eu vou sugerir aqui, pessoal, deixa eu juntar minhas massinhas aqui. Eu vou sugerir aqui para vocês um molde de silicone. Esse daqui é o molde flor de pêssego, tá? Olha que linda. Vocês vão ver que desenho lindo que ela faz. É da Flex Art, tá bom? Ó, desmoldante lá dentro dela. Toda montadinha. O que vamos fazer? Vamos pegar uma porção de massa de chocolate dark e uma porção de massa de caramelo. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, gente. Colocar a porção do mais claro lá no meio da florzinha e depois vir com a porção do mais escuro por cima,
Gente, isso aqui é muito treino, mas ela tem 13 gramas, tá? Essa forminha. Você vai pesar 7 gramas mais ou menos de cada. E se sobrar, você faz isso aqui, ó. Tá? Ajeita aqui dentro. Eu vou pesar ele pra você ver o grão final. Ó. Vou girar. Apertar e girar, apertar e girar. E vou virar. Olha. Que mimo de doce. Corações pra nossa florzinha, gente. Olha que mais chuchuzinho linda. Casadinho, tá vendo? Quem diz que o casadinho precisa ser redondinho? Ai, gente, olha que charme isso aqui. Que coisa mais linda para uma mesa de casamento, né? Deixa eu mostrar um truque para vocês agora. Açúcar. Eu vou só sentar a minha florzinha ali no açúcar e vou tirar. Por quê? Porque daí, ó, eu posso deixar ela secando e manusear ela, ó, do lado pro outro que ela não gruda mais, tá? E aí depois para eu colocar na minha forminha fica muito mais fácil, tá? Eu não preciso ficar sofrendo com ela ali. Vou deixar ela para cá. Vamos fazer mais um? Vamos fazer uma agora meio a meio? Em vez de eu colocar a bolinha no centro, eu vou colocar a bolinha do caramelo, ó, na lateral. E vou colocar a outra parte de massinha na outra lateralzinha. E vou apertar. Aperta, bem aperta. Vou virar até ela desgrudar. Vou virar ela aqui, olha lá. Olha que lindinho. Temos aqui, vou pegar ela na mão pra vocês verem melhor. Ó, que linda. Tá? E aqui nós temos uma meia-meia, um meio a meio, tá? Galera, quero mostrar uma outra finalização pra vocês que tá super em alta. Isso aqui, ó, é um carimbo, vem? Um carimbinho. Calma que eu já vou falar onde você compra e como que funciona e tudo mais, tá? Ó, esse aqui eu comprei, tá até com preço pra vocês verem. Como eu disse, eu não sou patrocinada por nenhuma marca, eu só comprei pra trazer pra vocês aqui, pra vocês verem, ó. 16 ou 18? 18 reais. E ele vem, ó, com umas troquinhas. Esse aqui eu comprei com motivo de amor, porque eu sou Maravigold. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Então, ele tem desenhos diferentes. Tem escrito love, tem escrito cartinha, tem coraçãozinho, ó, tá vendo? E aí, pra trocar, a gente tira o desenho. Vamos fazer de cartinha. Não, de cartinha eu não quero. Quero de cartinha, coraçãozinho, assim, ó. E aí a gente, deixa eu catar lá, mostra aqui. Você vem em cima do teu brigadeiro e aperta eles, ó, deixa lá um pouquinho e puxa. E aí o desenho fica gravado em cima do teu brigadeiro, tá? Isso aqui é bem legal, tá super em alta, super na tendência. Uma dica que eu dou pra vocês, espera esse brigadeiro secar um pouquinho, aí de um dia pro outro, porque ele vai estar mais firminho. Se você fizer com os brigadeiros que a gente acabou de fazer, ó, por exemplo, vou fazer nesse aqui. Ele afunda um pouquinho, ó. Deixa ele lá em cima, faz um pezinho. Esse aqui foi o que eu tinha feito hoje de manhã. Então, ó, ele parece que crava melhor, tá vendo? Esse aqui a gente acabou de fazer. Esse a gente acabou de fazer, ó, tá bem molinho. Então, se eu afundar nele, o desenho dele não fica tão legal. Ele deforma, tá vendo? Então, espera ele secar um pouquinho pra você fazer um desenho bem legal, tá? Vamos fazer em todos porque eu gostei da brincadeira.